está conversando com o pessoal da Coceares para fazer uma corporação internacional, veja só, para a produção de vidraria. Aí eu conversei com eles assim, ó, porque eles dizem, olha, o grande, não é monopólio, mas a gente chama oligopólio, quer dizer, é uma empresa muito grande, que tem muito poder no mercado, que é a Saint-Gobain. Ela trata muito mal o pessoal que principalmente da agroindústria, que tem que comprar o vidro dela. Tá? Quer dizer, olha, se a gente tiver uma empresa que ao mesmo preço da Saint-Gobain trate melhor as pessoas, a gente vai ganhar o mercado. Olha, o negócio não é bem assim. Tem o que se chama dumping. O que é o dumping? É tentar quebrar o concorrente através de expedientes que não são muito usuários. Isso a Brahma e a Ambev, as antecessoras da Ambev, já fizeram. Como é que o cara faz? Ele chega e diz, tá, você quer concorrer comigo, então pega e bota o preço lá embaixo. Bota o preço lá embaixo e quebra. Ao quebrar, o que acontece? O outro sai do mercado e eu volto e aí pratico os mesmos preços que eu praticava, a ter preço superior, porque eu eliminei a minha concorrência. Isso, com isso, fechando esse parênteses, eu quero dizer que esse mercado, ele não é bem assim. Nós vivemos uma situação muito semelhante agora, justamente com a Vitoriesa. A gente queria produzir moletom aí para a faculdade, tinha uma demanda, a própria direção da faculdade queria fazer um moletom para vender para os alunos com o nome da faculdade e tal. Eles disseram, beleza, nós vamos propor aí. Ele fez as continhas e tal, uma beleza, e aí chegou a um determinado preço, e só que o serviço público tem que fazer uma tomada de preço. E fizeram a tomada de preço e veio uma empresa muito maior e nos tirou da jogada. Então, isso aí, tá? E depois eu vou falar sobre isso, como é que eu acho que as políticas públicas podem responder essa questão. Mas, colocando essa coisa nesses termos, tá? Essa concorrência está cheia de assimetria. E os pequenos, em geral, infelizmente, a economia solidária também tem pouco capital, tem dificuldade. Existem algumas áreas que a gente pode apresentar produtos diferenciados, tá? E, através disso, concorrer ou abrir, tem alguns nichos de mercado, por exemplo, a Isabel lá tem pessoal que precisa de alimento, ela produz lá na própria cooperativa, pessoal que vai fazer refeição lá, esse tipo de coisa assim. Tá? Ou algumas coisas que a gente consegue de alguns eventos que não vão só olhar o preço, mas também vão olhar a certa qualidade do produto, né? Ao contrário que é o serviço público, né? Que muitas vezes as licitações são feitas muito em cima do preço e não da qualidade, né? Então esse tipo de coisa é complicado, né? Nessa concorrência que a gente entra aí nesse mercado que existe. Tá? Por isso que eu estou dizendo para vocês que a gente tem que prestar atenção, tá? que a gente não está num jogo que é todo mundo igual. Não é. Né? Infelizmente, nós muitas vezes somos a parte mais, muitas vezes não, frequentemente somos a parte mais fraca. Tem um elemento que eu acho que é importante a gente ver, que é assim, se a gente pensasse, né, uma empresa capitalista, uma empresa de economia solidária, que vamos supor que tivesse as mesmas condições de capital, tá, e de acesso ao mercado, vamos supor em situação de igualdade. Tá? Eu, em geral, com meus alunos, eu faço uma cadeia produtiva inteira, mas aqui eu acho que nós temos que fazer uma coisa um pouco mais simplificada, que é o seguinte: vamos supor que uma empresa produza
um bolo. Tá? As duas produzem um bolo. O bolo é só porque aí a gente pode... Esse bolo pode ser assim uma... Cara de Delfim Neto, isso aí. O bolo do Delfim, não deixa de ser. Esse bolo pode ser confecção, pode ser açaí, pode ser arroz, pode ser feijão, pode ser um pacote todo de produtos, tá? Mas é assim, vamos pensar numa empresa capitalista, tá? Cuidar o tempo. A empresa capitalista, o que ela precisa? Tem pessoal, tá? O pessoal todo que produz, nós estamos falando de empresa capitalista, nós estamos falando de mercadoria, tá? Mercadoria é aquilo que se vende no mercado, tá? Eu, por exemplo, como professor público, eu comprei a matéria pública também. Uma pública privada. Sim, mas assim, se não produz produto para o mercado, para venda, não está sendo mercadoria. Mas vamos pensar, como a maior parte das coisas que são produzidas são mercadorias, inclusive aquelas da economia solidária, tá? Tem um pessoal aqui que precisa de combustível para produzir o arroz, feijão, a saúde, a educação e tudo mais, tá? Então, isso aqui a gente chama na economia política de reprodução da força de trabalho. Depois, quando vocês fizerem... São salários, basicamente. O salário. Na economia capitalista é o que a gente chama de salário. Pode ser até trabalhador informal, mas é salário também. Tá? Salário. É aquilo que o trabalhador precisa para ele e a família dele sobreviver. Tá? Tem uma parte que a gente dá, o resto tudo é da empresa. Não é não. A empresa que é empresa produtiva. Quando eu falo empresa produtiva, são aquelas que produzem bens e serviços. Tá? Bens materiais e serviços. Tá? Pode ser peça de teatro, tá? Pode ser software, esse tipo de coisa, mas o software que tu vai vender, tem que ser mercadoria. Tá? Aí então, uma parte desse bolo aí vai ficar com a empresa produtora. Então, para simplificar, isso aqui é a empresa capitalista, vamos simplificar que é uma sociedade anônima, tá? Então, uma parte desse ganho, que é um ganho excedente, perdão, esqueci um detalhe. Estou fazendo muito rápido e depois vem que está o... Tá lá na sacola. Pega essa sacola de gente em cima da mesa aí para dar para ti. Para nós. Então, outra parte a empresa precisa, que é para, que a gente chama de reprodução do capital. Isso tudo vocês vão encontrar nas continhas que vocês vão fazer aí. Tá? A reprodução do capital, basicamente, tá? Não é só, mas é amortização do capital do empregado. Tu tem um conjunto de máquinas tu tem que contar no valor, tá? Porque essas máquinas foram produzidas, foram resultado de trabalho e custaram para a empresa. Então, uma máquina que dura 10 anos, se a empresa não quer se descapitalizar, ela ao longo de 10 anos ela vai ter que deixar fazer uma espécie de fundo de depreciação. Ela vai ter que ter aquele dinheirinho lá cada ano para no final do negócio comprar a máquina de novo. Tá? Oi? A depreciação. E a depreciação vai aparecer como depreciação nas contas aí que depois vocês vão ver. Tá? Tem uma parte que vamos chamar de insumos. Tá? Aí, sei lá, se é uma empresa de confecção, é um tecido, se é uma propriedade agrícola, sei lá, energia para o trator, combustível, se usa trator, né? Essas coisas todas que hoje em dia
os agricultores estão procurando ter mais autonomia e se livrar dessa pedaço do bolo que eles vão ter que dar muitas